Olá, irmãos, paz e graça. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a relação entre a igreja e a nação de Israel. Isso mesmo, o Estado de Israel. Existe alguma relação espiritual, teológica, bíblica entre a igreja de hoje, a igreja de Cristo, entre eu e você, e aquele povo que está lá do outro lado, no Oriente Médio? Existe alguma relação? Pois bem, vamos analisar aqui alguns textos bíblicos para a gente poder responder a essa questão. Se existe alguma relação ainda hoje, sim ou não. O primeiro texto que eu quero analisar com você é o texto que se encontra em Gálatas, capítulo 6, verso 16, que diz assim: "E a todos quanto andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus." Aqui Paulo está se referindo aos crentes judeus como o Israel de Deus, ou aqueles que aceitavam a Cristo ali já na sua pregação como se fosse o Israel de Deus, ou seja, dando um sentido espiritual para aqueles que aceitam a Jesus. Mas aqui ele está se referindo aos judeus que se convertiam. Pois bem, o segundo texto está em Efésios capítulo 2, versículo 14 e o 19. Efésios capítulo 2, verso 14 e 19, que diz assim: "Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade." Aqui Paulo está dizendo que dos dois povos, Jesus ele fez um, ou seja, entre judeus e gentios, entre judeus do povo de Israel, da nação de Israel, entre eles e entre os gentios, que não eram povo de Deus, não tinham nenhuma relação com o povo de Deus, eram considerados estrangeiros. Desses dois povos, Deus ele fez um único povo. E o verso 19 diz assim: "Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus." Então aqui Paulo está dizendo que aqueles que eram estrangeiros, eu e você, nós fazemos parte da família de Deus espiritualmente. São basicamente esses textos que são usados para defender que não existe mais a diferença entre Israel e igreja, porque esses textos aqui diz que o Israel de Deus hoje é a igreja. E Israel, então, hoje, a nação de Israel não tem mais nenhuma relevância espiritual. Pois bem, mas vejamos ainda outros textos. Mateus capítulo 23. Vamos ver o que Jesus disse em Mateus no capítulo 23, verso 37 ao 39. "Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes? Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis mais, até que venhas a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor." Aqui Jesus está declarando uma sentença para Jerusalém, dizendo que a casa deles ficariam desertas e só veria Jesus novamente quando Jesus retornasse. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Ou seja, então aqui Jesus está dizendo que embora a casa de Israel ficaria deserta, eles seriam espalhados pelo mundo, haverá um momento em que a nação vai voltar a ver a Cristo novamente, quando eles disserem: bendito é o que vem em nome do Senhor. Isso está relacionado à segunda vinda de Cristo, ao final dos tempos. Então aqui a gente entende que Jesus, então, ele vai tratar no futuro com Israel novamente. Vamos ver ainda o que diz Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 4 e 5, que diz assim, o texto de Romanos 9, versículo 4, ele diz: "São israelitas, pertence-lhe a adoção e também a glória,
as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, ele está dizendo que através dos israelitas veio a lei, veio o Cristo, todos os rituais que Deus estabeleceu foi por meio do povo de Israel. Eu oriento a você a ler todo o capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, que é onde Paulo trata dessa questão, da diferença entre Israel e igreja. E aí, ainda no capítulo 10 aqui de Romanos, Paulo diz assim, no capítulo 10, no versículo 1, diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos. Paulo aqui está fazendo referência aos judeus, aos israelitas. Ele tinha um desejo muito grande para que eles fossem salvos. Mas vamos ver lá o que diz no capítulo 11 de Romanos. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Então aqui Paulo é claro em dizer que Deus ele não rejeitou o seu povo e que ele próprio era da tribo de Benjamim, descendente de Abraão. Ou seja, entre os israelitas, Deus já estava começando a salvar algumas pessoas. Antes dele salvar gentios, nós que somos estrangeiros, antes dele salvar um grupo de pessoas do estrangeiro, ele também já estava salvando alguns judeus, alguns israelitas. Vamos ver o versículo 12. Versículo 11 e 12. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Capítulo 11, verso 11 aqui de Romanos. Verso 12. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Paulo está dizendo, se o fato dos israelitas terem negado a Cristo redundou em graça, em bênção para o mundo, que foi a pregação aos gentios, quanto mais quando eles se arrependerem, quanto mais será quando os judeus, na sua totalidade, a nação judaica for salva. Então será uma bênção para todo o mundo. E ele vai dizer também no verso 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, Deus ele escolheu os judeus, ele escolheu o seu povo, mas ele não abandonou o seu povo. Ele tem a igreja, ele tem um tratamento particular com a igreja, mas ele não abandonou o seu povo. Olha o que diz o apóstolo Pedro em Atos capítulo 15, versículo 14. Expôs Simão como Deus primeiro visitou os gentios, somos eu e você, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. A igreja de Cristo está sendo constituída um povo para o nome e para a glória de Deus. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumprida estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando-os das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem ao Senhor e a todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome. Diz o Senhor que faz todas estas coisas. Pedro está falando aqui a respeito da profecia de Amós, dizendo que o evangelho seria pregado aos gentios, mas que após cumprir ali o número de pessoas entre os estrangeiros que serão salvos, Deus vai se voltar novamente para os judeus para levantar novamente o tabernáculo caído de Davi, ou seja, Deus ainda vai tratar novamente com a nação de Israel. Então, por esses versículos aqui, a gente observa que a igreja de Deus é uma coisa
e a nação de Israel é outra coisa. A salvação veio através dos judeus, nós que somos cristãos, estrangeiros. Nós recebemos essa salvação, mas no final dos tempos, quando o último cristão se converter, Deus então ele vai voltar os seus olhos novamente para a nação de Israel. Porque algumas promessas ainda precisam se cumprir. Mas vamos a alguns textos do Antigo Testamento que também vai trazer luz aqui para o nosso entendimento. O primeiro deles é Joel, capítulo 3. Isso, Joel, capítulo 3, diz assim: Eis que, naqueles dias e naquele tempo, em que mudarem a sorte de Judá, mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Capítulo 3 de Joel diz que Deus ele vai voltar e ele vai julgar as nações em torno de Israel, porque eles repartiram a terra que é a terra de Israel, a terra que Deus deu ao povo de Israel. Beleza. Vamos a um texto também de Daniel, capítulo 12. Capítulo 12 de Daniel, versículo 1, diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos do teu povo. Teu povo aqui está fazendo uma referência aos judeus, não é à igreja. Haverá tempo de angústia, qual nunca houve. É a grande tribulação. Naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. É a promessa, é a visão aqui que Daniel ele teve do final dos tempos, relacionado ao povo de Israel. Vamos agora a Zacarias, capítulo 12. Capítulo 12 de Zacarias, versículo 9. Versículo 9 e 10, que diz assim: Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. É o profeta profetizando que no final dos tempos as nações vão se voltar contra Jerusalém. Capítulo 12, verso 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e súplica. Olharão para mim, a quantos transpassaram, pranteá-lo-ão, como quem pranteia por um unigênito. Chorarão por ele como chora amargamente pelo primogênito. Aqui ele está falando que os judeus eles vão chorar, eles vão reconhecer. Deus vai derramar um espírito de súplica sobre a nação de Israel e eles vão reconhecer o Messias e eles vão clamar pela vinda do Messias. E só para finalizar essa série de textos aqui que eu li, tanto do Novo Testamento quanto também do Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 36, 37 e 38. Sim, são profecias que ainda vão se cumprir em relação a Israel. Ezequiel capítulo 36 fala de uma nova aliança que Deus vai tratar com Israel. E no versículo 28 do capítulo 36 diz assim, versículo 28, habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós serei o meu povo e eu serei o vosso Deus. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Então a terra que hoje é denominada Palestina, a terra de Israel, é uma terra de origem legal, é uma herança legal que Deus deu a Israel. Habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, a Abraão, Isaque e Jacó. Então, eles são herdeiros dessa terra.
E eles não possuem a terra porque eles foram expulsos através de nações inimigas, através do Império Romano, durante a história. Em muitas ocasiões, Israel foi expulso. E no ano de 1948, quando o Estado da Palestina se torna um Estado de Israel, eles estão voltando para a terra, eles estão cumprindo a profecia de que eles voltariam para a terra que Deus deu aos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Ezequiel capítulo 37, versículo 14 diz assim: porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto, eu fiz, diz o Senhor. Então aqui é Deus dizendo que eles voltarão para a terra que Deus deu a eles. Agora, vejamos o versículo 25 ao 28 de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37, versículo 25 a 28. Depois você pode conferir na sua Bíblia. Habitarão na terra que eu dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será o seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecer-o-eis e multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu sou o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Então, isso aqui é uma promessa de restauração. Ezequiel capítulo 36, 37 e 38 fala de uma restauração de Israel, vai falar de guerras ali também que acontecerá no final dos tempos, mas que no final Deus ele vai se voltar para Israel para estabelecer o seu trono. Enquanto isso, Israel estará em guerra. Então, quando a gente ouve na mídia, por exemplo, que Israel e Hamas estão disputando ali um com o outro pelo território palestino, Israel aceita menos do que a sua herança bíblica e divina. Não são todos os israelitas que são judeus, que seguem o judaísmo. O judaísmo é seguido por alguns ortodoxos, ultra-ortodoxos. O judaísmo é seguido ali, eu não sei exatamente a porcentagem, mas Israel é um país democrático. Lá em Israel tem ateu, lá em Israel tem islâmico, lá em Israel tem gente de tudo quanto é tipo de crença religiosa. Mas existe ali um grupo religioso, que são os judeus, sobre os quais estão debaixo da promessa. E aí, o que acontece? Deus ele vai tratar com a nação inteira de Israel, porque todos esses textos que eu li aqui, essas profecias relacionadas à nação de Israel, vão se cumprir literalmente. E aonde que a igreja se encaixa nisso? A igreja se encaixa pregando o evangelho. A igreja se encaixa cumprindo a missão. Em Atos capítulo 1, versículo 6, que foi o último texto aqui que era para eu ter lido e não li, em Atos capítulo 1, verso 6, diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Percebam, os discípulos estavam reunidos com Jesus pouco antes dele ser assunto aos céus, pouco antes dele subir para a glória, e eles fazem essa pergunta interessante, é uma pergunta de cunho político. É uma pergunta que diz: é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Ou seja, eles acreditavam
que o reino lá do tempo de Davi, do tempo de Salomão, as glórias, quando o povo era livre, quando o povo tinha um rei que era um representante de Deus aqui na terra, eles perguntavam, mas quando é que isso vai acontecer? O Senhor vai restaurar o reino a Israel? Os discípulos tinham essa expectativa de que a nação de Israel ainda ocupa um lugar de importância no plano de Deus para a história da humanidade, e eles queriam saber, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus aqui, ele não fala a respeito da igreja. Jesus, ele poderia dizer, não, agora o Israel será um Israel espiritual, a minha igreja será o Israel de Deus. Não, Jesus, ele não faz esse tipo de afirmativa, mas ele diz assim, respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Jesus está dizendo, olha, vocês não vão saber, porque esse tempo ele vai existir, só que está reservado. O Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Porque Jesus ele não deixou o dia nem a hora que ele vai voltar, nem o dia nem a hora que ele vai restabelecer. Mas ele deu uma missão para os discípulos e para a igreja, que está no versículo 8, do capítulo 1 de Atos. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Dito estas palavras, Jesus foi elevado às alturas. À vista deles, uma nuvem encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe perguntaram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá do modo como o viste subir. Eita promessa maravilhosa da volta de Jesus. Assim como Jesus subiu aos céus, assim ele descerá. E, para ser mais específico, é no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Foi de onde ele subiu que também ele descerá. Então, irmãos, existe sim uma diferença entre a igreja e entre Israel. Qual é o papel da igreja hoje? Hoje, Jesus ele reina sobre a igreja, ele reina nas regiões celestiais, ele reina sobre a igreja, mas ele ainda não reina fisicamente na terra. Para se cumprir as promessas que eu li aqui para vocês, as promessas literais da vinda e do reino, se cumprirá na sua segunda vinda. Enquanto isso, Israel estará em guerra. Israel será odiada pelo mundo. E qual é o papel da igreja? Qual é a posição que a igreja deve adotar? A posição deve ser de orar por Israel, de interceder, de saber que Deus ainda tem um plano para a nação de Israel e que será em Israel que Deus vai estabelecer o seu reino. Israel será o centro da terra. Israel será o local aonde Jesus vai reinar. Porque os discípulos perguntaram, quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus não disse a eles que não haveria reino nenhum, que o reino agora seria espiritual. Jesus, pelo contrário, ele falou, olha, vocês só não sabem quando isso vai acontecer. Enquanto isso, prega o evangelho. E faz parte da nossa missão anunciar o evangelho, a salvação em Jesus e a volta dele, porque em breve ele voltará. Então, existe sim uma diferença entre a nação de Israel e a igreja. O Israel que está lá hoje sofrendo essa guerra, passando por essa guerra, eles serão indestrutíveis até Jesus voltar, porque há uma promessa que eles permanecerão até Jesus voltar. Eles ainda vão enfrentar muitas batalhas, eles ainda vão enfrentar muitas guerras. A gente nunca sabe, né, quando pode ser a última guerra, mas fato é que os inimigos de Israel não vão conseguir destruir Israel. E no último momento, isso já quando o anticristo tiver estabelecido o seu domínio e que ele conseguir reunir todas as tropas das nações inimigas contra Israel, de maneira a tentar sufocar para exterminar Israel,
nesse momento é que Cristo vem para dar o livramento ao seu povo, porque ele não vai permitir que o seu povo seja destruído. Se não fosse essa bênção espiritual, se as coisas relacionadas a Israel fosse apenas algo normal, se Israel fosse apenas uma nação como qualquer outra, um país como qualquer outro, eles já teriam desaparecido há muito tempo, porque é isso que os inimigos de Israel querem. Os inimigos de Israel, eles são antissemitas, eles são antijudeus e eles são também anticristãos. Então, é sim uma batalha espiritual. Que nós possamos orar por Israel, ficar atento, que quando a gente olha para esses conflitos, a gente vê o quanto está muito próximo a vinda de Jesus. Que nós possamos estar com a nossa vida voltada para Deus, voltada para Cristo, voltada para a sua palavra, para não sermos pegos de surpresa. Que Deus te abençoe e que a palavra dele possa continuar gerando fé e esperança no seu coração. Valeu e até a próxima.